O processo eleitoral de 2020 está praticamente encerrado. Com exceção do estado do Amapá, foram eleitos milhares de representantes para o executivo e legislativo dos municípios brasileiros. Ainda falta um tempo até que possamos ouvir esse barulho de novo. Mas nossos deveres não acabaram ali naquele momento. Numa democracia, é preciso participar e fiscalizar os representantes eleitos. E é por isso que no episódio de hoje vamos discutir sobre as formas de democracia além das eleições. Olá, eu sou Matheus Leri. E eu sou Gabriel Magacho. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vota Aí. Este é o último episódio desta temporada do Vota Aí, um podcast com temas de extrema importância quando o assunto é política. Sabemos que o voto é apenas uma das maneiras de experimentar a democracia, e foram as diversas articulações nas eleições de 2020, não só por parte dos partidos, como da sociedade como um todo. É sempre bom lembrar que, além das formas tradicionais de participação, como pleitear um cargo eleitoral ou filiar-se a um partido, é possível o engajamento em diferentes espaços que são garantidos por lei, ou até mesmo criar novas estratégias que influenciam as decisões públicas e contribuem para a construção de uma sociedade mais democrática e cidadã. E no episódio de hoje, conversamos com Fernando Perlato, que é doutor em Sociologia pelo IESP-UERJ e professor adjunto do Departamento de História da Universidade Federal de Juiz de Fora. Neste bate-papo, ele nos dá um panorama sobre a importância da democracia, muito além do contexto eleitoral. Perlato, a gente acabou de sair de uma eleição que se realizou em um contexto diferente. Algumas novas regras eleitorais e, claro, a pandemia. Considerando tudo isso, como você avalia a participação do eleitorado não apenas no que se refere à abstenção, mas também ao engajamento? Bem, eu acho que é interessante porque essa eleição, de fato, ela teve algumas características que marcaram uma novidade, né? Se nós formos pegar, por exemplo, essa foi a primeira eleição na qual se estabeleceu o fim das coligações proporcionais para as eleições do Legislativo, né? Então, essa foi uma mudança que impactou de modo geral e vai impactar no médio e longo prazo, né, a própria reorganização partidária no país. Uma outra questão que foi muito importante também nessa eleição e que infelizmente não teve um impacto no curto prazo, mas que espera-se, né, terá também no médio e longo prazo, diz respeito à decisão do Supremo Tribunal Federal de reservar 30% do fundo eleitoral e do tempo de propaganda e de rádio na TV para candidaturas negras. Né? Infelizmente, nessa eleição, nós ainda não vimos a repercussão desse processo nas urnas, mas, de todo modo, eu acho que essas são duas mudanças estruturais que tiveram suas primeiras repercussões. A primeira, um pouco mais tímida, um pouco mais significativa, e a do STF, muito mais tímida, né? Sem grandes alterações, mas que eu acho que no médio e no longo prazo, né, espera-se terão consequências mais significativas, seja na redução do número de partidos, seja no sentido de uma democratização e de uma ampliação maior, né, da participação eleitoral de segmentos que permaneceram historicamente excluídos na sociedade brasileira. Sobre os dois pontos mais específicos que foram colocados, né, sobre o engajamento e a abstenção, eu acho que essa eleição ela teve algumas características também que dificultaram o próprio processo de engajamento. Em primeiro lugar, eu destacaria o próprio tempo da eleição, né? Foi uma eleição muito curta, realizada num curtíssimo espaço de tempo, e isso, né, sem dúvida nenhuma, afeta a forma como o eleitor percebe o processo de modo geral. Em segundo lugar, um fato também que eu acho que é importante ser destacado é que nós não tivemos debates transmitidos pelos canais de televisão de maior capilaridade, de maior audiência no primeiro turno, né? E isso impacta também, em grande medida, o próprio engajamento do eleitor, porque o debate eleitoral em canais de maior circularidade, de maior capilaridade, ele acaba envolvendo o eleitor não apenas no momento mesmo da transmissão do debate, mas sobretudo no contexto posterior, que é a repercussão na conversa de bar, no ponto de ônibus, né? Então, não ter esses debates também afetou em grande medida o engajamento do eleitor. Qual a sua análise geral dos resultados, especialmente os do segundo turno, considerando o conservadorismo extremo que venceu em 2018?
Eu acho que é interessante nós pensarmos que essa eleição de 2020 ela é diferente da de 2016 e da de 2018. Eu não diria só da de 2018, mas diria também da de 2016. Porque as eleições de 2016 e 2018, elas devem ser compreendidas como os momentos muito significativos, da crise política do país. Nós estávamos no auge das denúncias de corrupção, etc. E isso impactou em grande medida o eleitor. Então, se nós formos pegar os resultados das eleições de 2016 e 2018, quais foram os discursos mais beneficiados, aqueles discursos que saíram melhores nas eleições de 2016 e de 2018? Por um lado, foi o discurso da novidade, aquele discurso que dizia o seguinte: olha, eu não tenho nada a ver com essa política, eu sou o novo, eu represento a novidade na política. O próprio Partido Novo, por exemplo, é talvez o mais emblemático desses diferentes movimentos que emergiram em 2016 e 2018. Se nós observarmos na eleição de 2020, essa eleição ela reconfigurou o voto, o cenário do voto do eleitor à direita no Brasil. Se nas eleições de 2016 e 2018, esse eleitor mais à direita ou um eleitor mais antipetista, porque é importante nós percebermos o lugar que o PT ele ocupa na configuração do imaginário político no país. Então, se esse eleitor antipetista ele havia deslocado seu voto para esses outsiders ou para esses candidatos antissistema, nas eleições de 2020, esse eleitor ele voltou a canalizar seu voto para os partidos da direita e da centro-direita nacionais, aqueles partidos que também haviam sido repelidos pelo eleitor na eleição de 2016 e na eleição de 2018, sobretudo na de 2018, que são justamente o PSDB e o DEM. Ainda que o PSDB não tenha tido um resultado tão significativo, pensemos, por exemplo, no resultado do Alckmin na eleição de 2018. O PSDB ele conseguiu se reconfigurar minimamente, voltou a vencer a capital de São Paulo, isso não é de pouca relevância, e o Democratas ganhou várias prefeituras importantes, como Salvador, como Rio de Janeiro. Então, ou seja, o que eu quero dizer, esses partidos de centro-direita ou de direita conseguiram canalizar novamente aquele voto antipetista que havia se deslocado para partidos antissistema e partidos outsiders. O PSL, por exemplo, que havia sido muito beneficiado nas eleições de 2018, o que fez com que o PSL, pela eleição muito significativa de deputados, dispusesse de uma verba partidária muito significativa, teve um resultado desastroso nas eleições de 2020, justamente porque você teve esse realinhamento eleitoral do voto da direita no Brasil. Há quem defina a democracia a partir da existência de eleições livres e periódicas, com respeito aos resultados por parte de todos os concorrentes. Para você, o que é democracia? Então, eu acho que essa definição ela é importante. Essa definição que vocês trouxeram, ela é importante porque democracia também é isso. Muitas vezes se minimiza aquilo que nós chamamos do caráter liberal da democracia. O que é o caráter liberal da democracia? São eleições livres, é um pluripartidarismo, é a possibilidade de alternância de poder, é o respeito ao resultado eleitoral. Essas marcas daquilo que nós chamamos de democracia liberal, elas não são de pouca relevância. E dizer isso é importante no contexto atual. Quando nós temos, por exemplo, uma deslegitimação da democracia liberal por parte, inclusive, do presidente da República, que coloca em dúvida o funcionamento das urnas eletrônicas, por exemplo. Num cenário no qual nós temos determinados candidatos a prefeito que não reconhecem a vitória do outro candidato, que denunciam fraudes, etc. Então, dizer que os mecanismos, que os pilares da democracia liberal são importantes, não é de pouca relevância, sobretudo no contexto que nós vivemos hoje. Mas democracia não é somente isso. Democracia é poder votar e ser votado, é respeito às regras eleitorais, é possibilidade de alternância de poder, mas democracia pressupõe outras questões também. Que eu diria, basicamente, democracia pressupõe não apenas votar e ser votado, de 2 em 2 anos, como é o nosso processo, mas também participar.
né? A democracia, ela não é apenas o exercício de conferir poder àquele que você quer te represente, mas é você também participar diretamente das decisões políticas. Então, nós temos uma democracia no Brasil frágil, né, com problemas, mas uma democracia liberal que tem problemas, mas que veio se consolidando. Mas a dimensão mais participativa da democracia, ela ainda precisa ser fortalecida, que é como pensar, como refletir, de que maneira, ao longo desses 2 anos que o eleitor não vota, né, diretamente, que ele não comparece às urnas, que ele possa se envolver mais diretamente nas discussões e deliberações dos problemas da sua cidade, né, do seu estado, do seu país. Então, junto à democracia liberal representativa, nós precisamos também ter uma democracia participativa. Ao mesmo tempo em que podemos pensar a democracia de forma mais ampla do que o processo eleitoral em si, nós vimos em 2020 algumas manifestações a favor do retorno da ditadura militar e alguns pedidos de extinção do STF. Como pensar em outros exercícios da democracia, tendo que defender o mínimo? Sim, eu acho que é importante essa questão que vocês colocam, até para dialogar com a pergunta anterior, que um outro elemento importante para a democracia, né, que é em grande medida o amálgama, né, a junção daqueles 4 elementos que eu disse, é justamente a ideia de uma cultura democrática. Né? Um país que se quer democrático, ele precisa também de uma cultura democrática. O que é cultura democrática? A cultura democrática é você respeitar os resultados das urnas. A cultura democrática é você não tratar aquele que discorda de você, né, como se fosse o seu inimigo a ser destruído, né? Uma cultura democrática, ela pressupõe também uma pluralidade de opiniões, a ideia de que diferentes vozes podem e devem ser ouvidas, então pressupõe também uma pluralização dos meios de comunicação. Então a ideia de cultura democrática, ela é em grande medida o amálgama dessa própria ideia de democracia. E quando a gente pensa em cultura democrática no Brasil, a nossa cultura democrática enquanto sociedade, ela ainda é muito frágil. E ela é frágil, né? É importante nós situarmos, ela é frágil porque nós precisamos pensar na nossa história. Se nós situarmos apenas no período da República, né, no decorrer do século XX, muitas vezes nós falamos de ditadura no singular, mas nós tivemos 2 ditaduras no Brasil. A ditadura do Estado Novo, que vai de 1937 a 1945, e a ditadura civil-militar inaugurada em 64, com o golpe de 64, que vai de 64 até 1985. Se nós juntarmos essas 2 ditaduras, nós teremos quase 3 décadas, quase 30 anos de regimes abertamente autoritários, né? Eu não estou considerando, por exemplo, o período de 1946 a 1964, onde nós tínhamos, de fato, uma democracia liberal representativa, mas um partido político, que era o BCB, foi colocado na ilegalidade. Tá? Estou pensando apenas nos períodos que nós tivemos durante ditaduras abertas, 37 a 45, 64 a 85, quase 3 décadas. E ditaduras, elas deixam legados, né? Elas deixam reflexos, não apenas do ponto de vista institucional, ou seja, várias das estruturas, das instituições repressivas utilizadas nesses regimes, elas não desaparecem de uma hora para outra, elas permanecem nos períodos democráticos posteriores, mas deixam também legados do ponto de vista da cultura democrática. Então, acho que essa é uma primeira dimensão, né? Nós refletirmos criticamente, pensarmos mais significativamente sobre essa questão das políticas de memória e como que se deu o processo de justiça de transição no Brasil. E, de outra parte, eu acho que a crise política que nós temos atravessado e esses acontecimentos que vocês mencionaram, né, na pergunta, né, que são essas manifestações a favor do retorno da ditadura, né, pedidos de extinção do Supremo Tribunal Federal, né, em grande medida, eles servem também para que nós nos atentemos para o fato de que as nossas instituições democráticas e de que a nossa democracia ela não é tão consolidada quanto pensávamos que era. Nós vivemos ao longo dos últimos anos, sobretudo nos anos 90, 2000, aí nos inícios dos anos 2000, né, quase do início de 2010, ali, quase 3 décadas, onde nós tínhamos uma crença, né, de um certo otimismo de que a democracia não tinha mais retrocesso, né, a ideia de que agora é só olhar para frente, mas vimos que não foi esse o caso.
Ou seja, é necessário, e essa crença otimista ela estava presente em diversos setores, estava presente na imprensa, estava presente na academia, né? Por exemplo, a própria ciência política tinha um certo otimismo com o próprio funcionamento do nosso sistema político, havia uma ideia de que as instituições do Brasil, as instituições democráticas funcionam e funcionam bem. A crise política, e quando nós vemos manifestações como essas, nós vimos que o cenário não é bem assim. Então isso coloca uma responsabilidade do ponto de vista reflexivo e do ponto de vista político muito grande, né, para pensarmos, né, como sair dessa crise e, uma vez superada, né, pensarmos mecanismos de fortalecer as instituições democráticas, mas também a cultura política democrática. Há interpretações que consideram o Brasil como um cenário particular de insolidarismo, ou, em outras palavras, composto por cidadãos apáticos e desinteressados. Você concorda? O que para você pode ser tomado como indicativo de mobilização das pessoas? Como pensar os municípios como locus das experiências democráticas? Então, na verdade, eu não concordo com essa ideia do insolidarismo social, né? Eu acredito, na verdade, que nós devemos mudar o olhar, né? Isso que eu até em alguns trabalhos chamo de mito do insolidarismo social no Brasil, né? Um mito, na verdade, que advém desde antes, né, da própria obra do Oliveira Viana, lá, Populações Meridionais do Brasil, essa ideia de que os brasileiros seriam quase que atavicamente, quase que naturalmente insolidários, né? E essa ideia ela teve uma persistência muito significativa, né, ao longo dos anos. Mas eu particularmente discordo dessa ideia, né? Eu acho que se nós olharmos a história brasileira, nós vamos perceber que longe de uma sociedade apática, desinteressada, né, a gente vê uma sociedade que se organiza, que se mobiliza, que se associa de diferentes maneiras, né, de diferentes formas. Muitas vezes, como falarmos, por exemplo, de uma sociedade como a nossa, chamar essa sociedade de desmobilizada, de insolidária, quando a gente pega, por exemplo, o que é a organização de algo como carnaval no Brasil, né? Blocos de rua, né? Escolas de samba, né? Que sociedade desorganizada é essa? Quando nós olhamos para o mundo da religião, por exemplo, no Brasil, né? A capacidade que as pessoas têm de se organizar, de mobilizar, de colocar pessoas na rua, né? Então, que sociedade desmobilizada é essa? Eu discordo dessa perspectiva. Eu acho que nós temos que mudar o olhar, né? Primeiro lançar um olhar histórico mais cuidadoso para a nossa história, né? Observarmos diferentes formas de organização e de mobilização, e não apenas das esquerdas, né? Esse também é um equívoco no Brasil, que muitas vezes se pensou que somente as esquerdas ou os setores progressistas que se organizaram no Brasil, mas se nós formos olhar para a história brasileira, nós vamos perceber que as direitas no Brasil também se organizaram bastante. Pensemos, por exemplo, que foi um movimento integralista no Brasil e a capilaridade, a capacidade de organização do movimento integralista. Pensemos, por exemplo, que foi a capacidade de organização e de mobilização dos setores que sustentaram o golpe civil-militar de 64, as marchas da família com Deus pela liberdade, né? Ou mesmo instituições como IPES, IDAD, né? Você tem uma organização muito grande das direitas. O que acontece é que nós tivemos o período da ditadura e no contexto da redemocratização e mesmo no contexto do fora Collor, né, se criou uma espécie de um mito, de uma ideia de que somente as esquerdas eram capazes de mobilizar as pessoas. E, de fato, as direitas permaneceram muito tempo longe das ruas, né? As manifestações contra a Dilma em 2015 e 2016 foram as primeiras grandes manifestações organizadas, protagonizadas pela direita, desde as marchas de 1964. Mas esse gap, né, ou seja, esse espaço temporal, não pode nos levar à compreensão de que as direitas não se organizam. Elas se organizam muito bem no Brasil, né? Elas têm uma capacidade de organização e de mobilização. E da mesma forma, os setores organizados das esquerdas no Brasil, né? Ao longo da história, nós vemos diversos movimentos sociais se organizando, né? Por exemplo, as ligas camponesas, movimentos trabalhadores sem terra, MTST, é uma série de organizações e associações que se formam. Mas como eu havia chamado a atenção para o começo da minha fala, eu acho que nós temos que olhar para os grupos organizados politicamente, mas nós temos que olhar também, né, como que essa sociedade se organiza fora dos espaços organizados, classicamente organizados, né? O que eu estou chamando a atenção para isso? É, por exemplo, né, o exemplo que eu dei das organizações culturais de carnaval, etc. Se você for ficar olhando somente para partido político, para sindicato, etc., muitas vezes você vai perceber falta. Mas se você deslocar o olhar, né, você vai ver presença, mobilização.
O grande desafio que se encontra é justamente como que os partidos políticos conseguem se conectar, né, dialogar com esses diferentes movimentos que estão presentes na sociedade. Quando a gente observa, por exemplo, manifestações como os chamados rolezinhos, né, quando a gente observa manifestações como, por exemplo, jovens que se organizam em torno de movimentos como hip hop ou batalhas de slam em praças de todo o país, que sociedade, que juventude desmobilizada é essa? Não, ela não condiz. Agora, os partidos de esquerda, de modo geral, eles têm uma dificuldade muito grande de dialogar com esse público que está aí. Eu acho que a grande dificuldade, o grande desafio é como que você se conecta com isso, né? Sem palavras feitas, sem palavras de ordem, né? Muito mais com uma disposição de escuta do que propriamente de discurso, né? Então acho que o desafio ele está colocado nesse sentido. Estamos chegando ao fim do último episódio do Votaí. Passamos agora a palavra à coordenadora do projeto, Nara Salles, que reforça a importância dos programas de governo mesmo depois das eleições. Ao longo desse período da campanha eleitoral, acho que a grande preocupação do Votaí era aproximar, né, a política das pessoas, né? E numa série de podcasts que iniciou ressaltando a importância de votar e como votar contribui para a democracia, nós estamos encerrando hoje com esse episódio que fala que não é só isso, né? A democracia também é um exercício para além do voto, é um exercício, como muito bem salientou o Perlato, de redistribuição, é um exercício de reconhecimento, é um exercício de fiscalização, é um exercício de participação. E nesse sentido, o nosso acervo ele é vitalício, né? Ele não perde a sua função, não perde a sua utilidade, né? Os programas de governo estarão disponíveis no site para serem consultados e para que as pessoas possam acompanhar o que de fato está sendo implementado no município, né? Se de fato as propostas que foram feitas elas estão sendo cumpridas e que possam olhar também para esses documentos e depois de todas essas reflexões que a gente trouxe aqui de uma maneira mais crítica, né? Será que esse conteúdo também proposto na campanha eleitoral, será que ele estava servindo unicamente para a campanha eleitoral, mas ele também estava atento, né, aos temas que são importantes para a democracia, como nós trouxemos aqui, por exemplo, a igualdade? Será que eles são documentos que incluem, né, as minorias, que, para a gente retomar o episódio de gênero e raça nas eleições, que conseguem propor políticas que garantam os direitos das minorias, né? Então, são fontes, né, do exercício democrático aí ao longo dos próximos 2 anos. Em 2022, tem novas eleições, dessa vez para governador e presidente, no que se refere, né, às candidaturas que exigem programas de governo para serem registradas, e com certeza eles vão estar disponíveis no Votaí também para serem consultados por todo mundo, né? Então, o Votaí ele não acaba, né? Mas a gente pode pensar que ele se torna num monitor aí, num fiscaliza aí e acompanha aí o mandato do seu prefeito na sua cidade. Aproveitar esse momento, não de encerramento, né? Mas de pausa dos nossos podcasts. Também para agradecer todos os nossos convidados, para agradecer a Lilia Schwartz, para agradecer a Fernando Limonge, para agradecer a Marta Mendes, para agradecer o Jair Nicolau, para agradecer a Luciana Veiga, a Flávia Biroli, o Luiz Augusto Campos, a Maria de Socorro Souza Braga, o Felipe Borba, o Fernando Perlato. A agradecer a professora Argelina Figueiredo, que dividiu comigo a coordenação do projeto, e também agradecer todo mundo que fez parte, né? A vocês, Gabriel e Matheus, responsáveis pela comunicação do projeto, e também agradecer a equipe de dados, André Félix, Paula Frias, Matheus Pestana, e as nossas assistentes de pesquisa, né? Cíntia Cunha, Carolina Silva, Mariane Ferri e Larissa Mendes.
Agradecer também a todo mundo que acompanhou, todo mundo que visitou o nosso site, que ouviu os nossos podcasts, que acompanhou o nosso conteúdo e dizer que em 2022 estamos de volta. Até lá! Ficamos por aqui e nos vemos novamente em 2022. Agora, fiscaliza aí!